É com grande honra e satisfação que o colegiado do PIP4, mestrado em Ensino, Formação Docente Interdisciplinar, da Unespar Campus de Paranavaí, dá as boas-vindas a todos para a realização, nessa noite de 29 de setembro de 2025, terceiro Congresso Nacional de Ensino do PIP4, com a temática Ensino, Aprendizagem e Tecnologia. O Programa de Pós-Graduação em Ensino, PIP4, mestrado em Ensino, Formação Docente Interdisciplinar, teve início em 9 de setembro de 2013. Neste mês de setembro, completamos 12 anos de trajetória, consolidando-nos no cumprimento de sua meta, ou da sua missão. Formar professores pesquisadores na área do ensino, por meio de atividades teórico-práticas interdisciplinares, com conhecimentos estratégicos para a educação básica e o ensino fundamental e superior, em consonância com os critérios de excelência acadêmica e com a missão institucional. Atualmente, estamos e somos a 13ª turma do PIP4 em 2025. E o programa conta com a coordenação da professora doutora Márcia Marlene Stenzler e a vice-coordenação da professora Nájila Tavares, professora doutora Nájila Tavares Uji. Próximo aqui. Convidamos a todos agora para assistirem ao vídeo de número 1, ok? Olá, meu nome é Isadora, eu sou aluna do mestrado do PIP4 e hoje eu quero te apresentar o programa, que é um programa de pós-graduação a nível de mestrado em ensino, formação docente interdisciplinar da Unespar. E o programa que tem como objetivo formar profissionais pesquisadores na educação. Então, o programa ele oferece 22 vagas, sendo que 5% dessas vagas são destinadas para a pessoa com deficiência. Eu tenho a honra de ser a primeira mestranda com deficiência física, TDAH, déficit de atenção e criatividade no mestrado em ensino do PIP4. Eu tenho a honra de ser a primeira mestranda com deficiência física, TDAH, déficit de atenção e criatividade no mestrado em ensino do PIP4. Eu tenho a honra de ser a primeira mestranda com deficiência física, TDAH, déficit de atenção e criatividade no mestrado em ensino do PIP4. Eu tenho a honra de ser a primeira mestranda com deficiência física, TDAH, déficit de atenção e criatividade no mestrado em ensino do PIP4. Eu tenho a honra de ser a primeira mestranda com deficiência física, TDAH, déficit de atenção e criatividade no mestrado em ensino do PIP4. Eu tenho a honra de ser a primeira mestranda com deficiência física, déficit de atenção e criatividade no mestrado em ensino. Temos uma questão técnica que a gente pode retomar depois a apresentação do vídeo número 1. Hoje, no PIP4 2025, nós contamos com um corpo docente formado por destacados profissionais da educação e admiramos muito e merecem todo o nosso respeito e admiração. Contamos com o professor Dr. Adão Molina, a professora doutora Fátima Francioli, a professora doutora Lucinéia Lazeretti, a professora Márcia Stanzler, a professora doutora Márcia Royer, a professora doutora Maria Novak, professor doutor Mauro Parolin, a professora Nájila Uji, professora doutora Neide Favaro, professor doutor Paulo César Gomes, professor doutor Renan Araújo, professora doutora Rita Pisoli Oliveira, professora doutora Rosângela Trabuco, professora doutora Chalimar Zanata e o professor doutor Wellington Oliveira. Convidamos a todos para que o nosso corpo docente receba agora uma calorosa salva de palmas.
Congresso Nacional de Ensino do PIP4, CPIP4, teve a sua primeira edição em 2023, em comemoração aos 10 anos do Programa de Mestrado em Ensino, Formação Docente Interdisciplinar, PIP4, com a temática Formação de Professores. A segunda edição ocorreu em 2024, com a temática Práticas Inclusivas. E desde então, os nossos congressos têm sido um sucesso total. Hoje iniciamos nossa terceira edição do evento, cuja programação contará com as atividades presenciais e online. O evento acontece até dia 1º de outubro, tá? 1º de outubro, com a temática Ensino, Aprendizagem e Tecnologia, cujas palestras, mesas redondas e atividades culturais acontecerão presencialmente e no período noturno na Unespar, campus de Paranavaí, transmitidas pelo canal do PIP4 e no YouTube. Então, vocês que ainda não seguem, né, o PIP4, o CPIP4 no canal do YouTube, também no Instagram, que vocês possam também, né, seguir, né, nas redes sociais. A programação será articulada com os objetivos do desenvolvimento sustentável, especialmente na questão da educação para a infância, acesso às tecnologias e meio ambiente nas suas correlações com o ensino e a formação de professores. A realização dessa edição do CPIP4 é justificada por diversos fatores cruciais para a evolução do campo educacional. Em um momento em que a inteligência artificial se exacerba, é fundamental, né, que os educadores, gestores e acadêmicos tenham oportunidades para discutir e compartilhar experiências e estratégias eficazes no que tange o ensino, aprendizagem e tecnologia. Convidamos todos agora a assistirem o vídeo número 1. Convidamos todos agora a assistirem o vídeo número 1. Que marcaram a gente profundamente. Por detrás de todo mestre existe o primeiro professor, aquele que marcou a vida para sempre e, mesmo depois de tanto tempo, de tantos anos, permanece na nossa memória, guardado com tanto carinho. Alguns professores não apenas nos ensinam, eles nos marcam para a vida inteira. Beatriz, me fale de algum professor ou professora que marcou a sua vida. Olha, uma professora que marcou a minha vida foi a professora Neide Galvão. Minha professora que me marcou foi a minha professora Maiara, minha professora de natação. Se chamava Ana Lúcia. Resumindo. E a professora Rosângela Trabuco, do Colegiado de Pedagogia. Que foi a professora Zilda. Nossa professora Yolanda. Vitória foi a professora Dalmolina. De arte histórica. Foi a professora Clarice Aparecida. Foi a professora Fátima. A professora Aline Tacon, de atendimento educacional especializado. Foi a professora Áurea e a professora Graça. Peruano, professora Maria. Que me marcou de uma forma muito especial, porque ela sempre ensinava com muito amor. Um professor que inspira muito com seu conhecimento, a sua inteligência, a sua organização, a sua empatia, seu humanismo. Então, eu sempre levarei ele comigo. O professor, no meio dela que eu me engajei a passar no mestrado. Sempre acreditou no meu potencial e sabia que eu ia crescer muito. Me inspirou muito para tentar o processo seletivo do mestrado e ao qual hoje eu estou com a mesma professora na graduação, ao qual sempre acredita em mim e no meu potencial. Ela me marcou porque, assim, além de ser uma professora muito boa, ela me ensinava de um jeito único e era, assim, uma amiga só. Era uma amiga também, além de professora. Me ajudou muito, assim, a saber o que eu era, assim, a saber o que eu queria da vida, a fazer educação física. Eu trabalhava com metodologia e a Graça trabalhava com matemática e hoje eu estou na metodologia de matemática por conta das professoras inspiradoras. O que eu admiro nela é como ela cuida das palavras a serem ditas pra gente, a forma como ela ensina, muito cuidadosa mesmo. Eu era uma professora bastante exigente, o pessoal tinha um certo receio, mas que de fato contribuiu muito para minha formação. Aí ele me disse uma frase assim, olha,
Eu nunca vi ninguém se arrepender por estudar, mas já vi o contrário. Mas se você se arrepender, caso você entre, se arrependa, você volta aqui para me avisar. Eu nunca voltei. Seleção para o PIBID, um professor falou que eu não tinha capacidade porque eu não sabia escrever. E a partir daquele momento, eu tive a Zilda como um apoio na minha vida. E que ela acreditava no meu potencial e que realmente eu teria capacidade para um mestrado, um doutorado. Eu tinha muita dificuldade em falar e ela sempre estava do meu lado, cumprimentando as minhas falas, mesmo eu gaguejando, não conseguindo falar, ela sempre estava do meu lado. E ela dizia assim para mim, não desista, porque o que são 4 anos diante de uma vida. Então isso marcou muito. É um professor que incentiva você a pesquisar, a buscar o conhecimento e ele certamente levarei ele o resto da vida. Me lembro da roupa que ela usava, me lembro da postura dela, ela era muito feliz. Eu acho isso importante. Foi muito importante porque sempre que eu me lembro de pedagogos, professores, eu vejo como referência a ela, que era uma professora muito bacana, muito didática, e eu jamais me esqueci dela. Eu nunca voltei para agradecer, mas eu gostaria de um dia voltar lá na UEM, dar um abraço nele e falar obrigada. Todos os anos, centenas de alunos cruzam o caminho de um professor. Muitas vezes, sem perceber, ele transforma histórias, marca destinos e permanece para sempre na memória de alguém. Ser professor é uma das formas mais belas de existir no mundo. E você, teve algum professor que marcou a sua vida? Deixe aqui nos comentários. E você, teve... Vamos dar uma salva de palmas para essa equipe, né? Que organizaram esse vídeo com tanto carinho. Obrigada, meninas. Aproveitamos para convidar a todos a acompanharem o PEPFOR também em nossas redes sociais. Lá vocês encontrarão informações, novidades e registros de nossas atividades. Sigam-nos, compartilhem e façam parte desta comunidade que valoriza a pesquisa, a docência e a educação interdisciplinar. E pedimos também que, se vocês fizerem algum registro desse evento, marquem as redes sociais, para que possamos compartilhar também. E agora, nós convidamos o professor Dr. Mauro Parolin, docente do PEPFOR, nosso professor da disciplina de fotografia e coordenador, curador da atividade cultural Mostras de Fotografias, para compartilhar conosco suas considerações. Recebam-no com uma calorosa salva de palmas. Boa noite, sejam bem-vindos ao evento, nessa segunda segunda-feira de primavera, não é mesmo? E dos professores aí que me marcaram, eu lembrei agora de uma professora da Unespar, que faleceu ainda em 2009 ou 2010, se não me engano, a professora Diva Aparecida Camargo, e ela foi minha professora de estágio. E aí, quando a gente está para falar, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? E eu sempre falei para ela assim, nossa, eu estou com aquele friozinho na barriga. E no primeiro dia que eu dei a aula na universidade, eu falei, eu continuo com esse friozinho na barriga. Aí ela falou assim para mim, o dia que você perder esse friozinho na barriga, você deixou de ser professor. É uma coisa assim que eu acho que todos aqui devem concordar, né? Por mais que a gente tenha preparado, por mais que a gente esteja assim, adaptado àquilo, sempre a gente sente aquela coisa assim, a primeira turma, a primeira aula, né? E a gente sempre fica naquela expectativa. Aqui é uma amostra simples da finalização de uma disciplina, né, de fotografia aplicada ao ensino, que os meus alunos, aí,
a Alessandra, a Natália, Andressa, Marina, Janaína, Arquimedes, Franciele, Aline, Larissa e Isalva. Prepararam para vocês com muito carinho. São algumas fotos que foram tiradas nesse outono e nesse inverno, e que agora, nessa primavera, as fotos aparecem, né? E isso é uma exposição feita com muito carinho para vocês, e a gente tentou reservar um pouquinho do abstrato, da realidade, que cada professor, que cada aluno viveu nesses dias de disciplina, nessa carga horária que foi aplicada desde abril até agora. E espero que vocês gostem, né? Que foi feita com bastante carinho, com bastante amor. E assim a gente finaliza essa disciplina. Já estou com saudade até desse pessoal, que foi a minha primeira disciplina e meu primeiro ano aqui no PPI-4, né? E gostei muito de trabalhar com vocês. Boa noite a todos, espero que o evento seja um sucesso. Agradecemos ao professor Dr. Mauro Parolin por compartilhar conosco esta enriquecedora apresentação sobre a mostra de fotografias, que estão todos convidados a prestigiar depois aqui no evento. Okay. Agora, pessoal, chega um momento importantíssimo, né? Momento da composição da mesa de honra. Dando continuidade à nossa programação. Vamos lá. Nesse momento, nós convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades. Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Thaís Gaspar Mendes da Silva. Diretora-geral do campus da Unespar, de Paranavaí, professora doutora Maria Antônia Ramos Costa. Diretor do Centro de Área de Ciências Humanas e Educação, professor Dr. Walter Soares de Camargo. Chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí, professora mestre Adélia Paixão. Professor Dr. Luciano Gonçalves de Lima, representando a professora Vanessa Durante, secretária municipal de Educação de Paranavaí. Vereador da Câmara Municipal de Paranavaí, professor Carlos Alberto João. Coordenadora do PIP4 e coordenadora geral do evento CPIP4, a professora doutora Márcia Marlene Stenleser. Presidente da Comissão Científica e vice-coordenadora do PIP4, professora doutora Nájila Tavares Ugé. Deixa eles falarem, depois eu falo isso aqui no final. Continua. Agora vamos seguir por uma ordem aqui, né? A fala dos integrantes da mesa. Convidamos para fazer o uso da palavra. Pode se assentar, todos. Primeiro, a fala será da professora doutora Nájila Tavares Ugie. Eu que a minha colinha. Boa noite a todos e todas. É um imenso prazer tê-los aqui nessa terceira edição do Congresso Nacional de Ensino do PPI-4, o CEP4. Nós estamos aí nessa terceira edição e esse evento vem tendo um crescente. E aí eu trouxe uma colinha para falar um pouquinho para vocês desses números e da grata satisfação que cada um de nós, docentes e mestrandos que estão ativamente empenhados nesse trabalho, tem, né, em apresentar
esse evento, mais uma edição para vocês. Então, na primeira edição, o evento foi inteiramente presencial e contou com 148 inscritos, tendo 42 submissões de trabalhos e 35 trabalhos aprovados e comunicados no evento, sendo todos esses trabalhos especificamente da Unespar, da UEM e da UniOeste. Então, apenas 3 universidades paranaenses envolvidas nesse evento, que na primeira edição foi inteiramente presencial. Na segunda edição, o evento ganhou uma característica de hibridismo, e nós passamos a ter as comunicações feitas de maneira remota, embora as palestras e atividades e mesas e oficinas foram presenciais no campus. E, nesse sentido, na segunda edição, nós tivemos 213 inscritos e 71 submissões de trabalhos e 64 trabalhos aprovados e comunicados no evento, sendo 61 trabalhos nacionais e 3 trabalhos internacionais, 1 trabalho de Angola e 2 trabalhos de Cuba. E nessa edição nós ampliamos as nossas cercanias e os nossos participantes. Então, na segunda edição, nós tivemos a participação das universidades paranaenses, Unespar, o EPG, o UEM, UniOeste, o UFPR, o Instituto Federal do Paraná e o Unifatesc. E também acabamos tendo participantes de outros estados. Unesp de São Paulo, PUC São Paulo, PUC Goiás, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nessa terceira edição, os nossos números continuaram a crescer, tendo em vista que o nosso evento permaneceu com essa ação híbrida. E hoje nós temos 289 inscritos na terceira edição, recebemos 92 submissões de trabalho, sendo 89 trabalhos aprovados, 85 trabalhos nacionais e 4 trabalhos internacionais, todos da Universidade Central Marta Abreu de Las Vilas, Cuba, que é uma parceira do nosso colegiado no projeto das Mulheres Educadoras, coordenado pela professora Márcia, e em outras atividades também que desenvolvemos. E cresceram também os nossos participantes das universidades nacionais, e que eu acho importante nominá-los aqui, também para vocês terem um pouquinho da dimensão de como que a nossa capilaridade se ampliou na atividade desse evento. Hoje, nós temos as universidades do Paraná, Unespar, UniOeste, UEM, UEMP, o EPG, o TFPR, IFPR e Unifatesc como participantes, e de outras universidades do território nacional, dentre elas, Unesp, Campus Presidente Prudente, Unesp, Campus de Marília, Unesp, Campus de Botucatu, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal da Grande Dourados, Instituto Federal do Espírito Santo, Unifateb, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, UFPA, Universidade Federal do Pará, UERG, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFAC, Universidade Federal do Acre, UFMA, Universidade Federal do Amazonas, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Central Marta Abreu de Las Vilas de Cuba. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês que está aqui nessa noite fazendo esse evento se realizar, assim como meu muito obrigada àqueles que nos acompanham via YouTube e que são dessas universidades nominadas e que se fazem presentes de outras formas nesse momento. Convidamos para fazer o uso da palavra a professora doutora Márcia Marlene Stensler. Boa noite a todos, autoridades já nominadas que compõem a mesa,
alunos da graduação, professores da educação básica, professores do ensino superior aqui presentes e aqueles que nos assistem pelo YouTube, boa noite. O curso do PPI-FOR, em sua raiz multidisciplinar, na área de ensino, área de concentração, formação docente interdisciplinar, em seus 12 anos de ação na região noroeste do estado do Paraná, já se aproxima das 200 dissertações defendidas. O PPI-FOR tem alunos egressos de diferentes cursos de licenciaturas, o que marca a sua característica multidisciplinar, promovendo a formação qualificada de educadores, o desenvolvimento de pesquisas, estudos e inovações, locos para trocas de experiências e conhecimento, apoio a projetos sociais, educacionais e iniciativas comunitárias, formação de redes de apoio, colaboração entre educadores em nível nacional e internacional, desenvolvimento de políticas públicas com influência nas diretrizes educacionais. Em seus compromissos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 e a melhoria das ações e inovação pedagógica, este programa busca ampliar as ações com a comunidade para compor o planejamento estratégico do programa. Em breve, professora Adélia, professor Luciano, nós e diretores de escola, nós estaremos entrando em contato, estaremos conversando, porque implementaremos a ação de escuta junto ao Núcleo Regional de Educação, secretarias municipais e escolas, para entender suas realidades, desafios, perspectivas e demandas formativas. Nesse sentido, nos dirigimos com grande entusiasmo e respeito com a comunidade para a formação docente em nível estricto sensu e desejamos a todos um excelente Congresso Nacional de Ensino do CEP-FOR. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra professor Carlos Alberto João. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar aqui a nossa diretora, Maria Antônia, em seu nome cumprimentar toda a mesa. Estou muito feliz ao lado dessas pessoas tão maravilhosas. Quero cumprimentar aqui a professora Adélia, a professora Márcia, aqui a professora Nájila, por minhas professoras no curso de mestrado, um curso que eu tenho um carinho enorme, porque eu sou mestrando. E então eu estou me sentindo aqui muito feliz ao lado de vocês aqui, doutores, mestres, eu fico feliz. Olha, gente, como a professora Nájila sempre falava nas aulas, né, que o mestrado talvez seja o período mais especial do período acadêmico, né, porque, como a professora sempre falava, a gente mergulha em águas profundas da pesquisa. Eu estou me sentindo nesse período. A gente fica encantado e fica muito entusiasmado, fica fascinado pelo objeto da nossa pesquisa. E a gente sempre quer mais tempo para pesquisar, para as nossas leituras, mas a vida não para, os nossos afazeres estão aí, e eu desejo muito sucesso, desejo que esse evento atenda às expectativas de todos vocês. Eu, ao entrar aqui, eu fiquei emocionado ao ver que as minhas alunas da formação de docentes estão aqui fazendo pedagogia, professora Adélia. Isso me faz refletir de que a educação e o ensino, ele vai acontecendo, mas a curto, a médio e longo prazo. Não é um resultado, não é como o mercado dá resultado, né? Por isso que educação e mercadoria não combinam. Educação tem resultados muito diferentes. O resultado da educação a gente mede de uma forma diferenciada. O resultado está aqui. E elas estão aqui, me cumprimentaram e logo estarão no PPI-FOR, fazendo mestrado, fazendo doutorado.
Eu sou fruto da escola pública. Defenderei até o fim que ela seja de qualidade e seja de excelência. E é isso que a gente precisa levar, é esse valor que a gente precisa levar. Fico muito feliz que elas estejam aqui fazendo pedagogia e em breve estarão no PPI-4. PPI-4 que já entregou uma série de pessoas para a sociedade, não só de Paranavaí, mas de toda a região do extremo noroeste. Outro dia eu respondi um questionário que me mandaram aí, fiquei pensando, né? O que você acha do PPI-4? PPI-4 forma pessoas para quê? Alguma coisa nesse sentido. Nossa, PPI-4 tem transformado a vida das pessoas e das cidades e das secretarias de educação desse extremo noroeste. Isso já há mais de 15 anos, quase 12 anos. Olha a transformação. E agora a gente começa já a sentir os frutos, né? A colher os frutos dessa transformação desses profissionais que estão atuando nas escolas, estão atuando na área profissional da educação. Parabéns a todos que atuam no ensino, na pesquisa aqui dessa universidade, que nós defendemos. E olha quem ousa falar mal dela. É assim que a gente faz quando alguém fala mal da universidade pública. Muito obrigado e bom evento. Eu vou pedir desculpas para vocês, que eu dei uma fugidinha da Câmara para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, um ótimo evento a todos e a todas. Convidamos para fazer uso da palavra professor Dr. Luciano Gonçalves de Lima. Boa noite, professora doutora Maria Antônia, diretora da instituição, e a professora Márcia, né, que está coordenando esse evento, né. Gostaria de dizer a vocês o quanto eu me sinto feliz de retornar a essa instituição, a instituição da qual eu pude me formar, pude trabalhar por 10 anos como docente, e depois tomei outros rumos, né, na profissional. Mas eu digo para vocês o quanto importante você retornar principalmente para participar de uma mesa que vai falar sobre um congresso, porque os congressos, eles são espaços plurais de diálogo, de reflexões, e é onde a gente pode trocar todas as nossas experiências, nossa expertise. Então é um espaço assim, de bastante crescimento, de bastante conhecimento. E eu digo assim, quando ele traz a temática de falar sobre ensino, aprendizagem, né, e tecnologia, ele se torna ainda muito mais importante, principalmente nós que viemos aqui da rede pública da educação básica, onde a gente encontra muita dificuldade de saber como conduzir a aula nas séries iniciais, porque a gente entra naquela, né, discrepância de pensamento, se o método, ainda como eu dou aula, é o mais eficaz, se eu preciso inovar, levando em consideração que as crianças, na verdade, elas já nascem tecnológicas, porque as crianças com um aninho, eles sabem que o dedinho, na verdade, no celular, ele consegue, né? Então, a gente, eu digo assim, que é um tema de bastante importância, professora Márcia, e digo assim, ensino-aprendizagem é algo assim que dentro da pesquisa sempre vai ter campo que a gente possa buscar respostas às indagações, às perguntas, né? Porque se a pesquisa ela é feita de perguntas, então constantemente esse tema vai estar na atualidade para que a gente possa buscar respondê-los. E ao respondê-los a gente consegue avançar no conhecimento. Isso na verdade que é ciência, né? Avançar no conhecimento. E muitas vezes você pensa, vocês mestrandos, principalmente, que querem criar dissertações mirabolantes. Não, às vezes o fato de você conseguir avançar um pouquinho naquela área da qual você está pesquisando, ela tem uma contribuição tão grande
com o resultado da sua pesquisa, talvez você não consiga imaginar. Porque quando a gente entra no mestrado, no doutorado, você acha que você vai, né? Você começa ali, aí você vê, não, daí você vai se situando, você vai estudando, né? E quando vocês estão no mestrado, que assim como o professor Carlos colocou, eu acho que é o momento que a gente mais consegue evoluir na questão do conhecimento. Por quê? Porque está em constante estudo, né? E quando a gente sai do mestrado, sai do doutorado, você pega um descanso, né? Você não quer fazer aquelas leituras, na verdade, que são técnicas, você precisa ler e compreender, né? Não é ler por ler. Então, ali quando você consegue identificar ali, começar a estudar os autores, naquela linha tênue, onde um coloca algo, outro coloca, você consegue se posicionar enquanto estudante, ali, enquanto acadêmico, enquanto pós-graduando, ali que é interessante, aí você começa a entender, nossa, realmente é aqui que eu estou levando meu conhecimento através do estudo, hoje eu consigo me posicionar, e isso é muito importante. Então, eu queria deixar aqui para vocês, tanto acadêmicos de graduação, de pós-graduação, que nós temos profissionais da rede que se fazem aqui presente, também fazendo o mestrado, nós temos professores que se formaram, se tornaram doutores e vieram ser professores dessa casa. Então, eu digo assim, o quanto é importante a temática ensino-aprendizagem, indispensável em qualquer instância que ela esteja, em qualquer estágio que ela esteja, a gente sempre está em processo de evoluir com o nosso conhecimento. E eu fecho dizendo, é um espaço, na verdade, da pesquisa, que, na verdade, transforma todo esse conhecimento através das nossas perguntas que tende a buscar suas respostas. Então, tenhamos aí uma noite agradável, que traga bastante conhecimento para nós também, que vocês possam sair daqui diferente da forma como vocês entraram aqui hoje. Então, uma boa noite aí para todos. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a professora mestre Adélia Paixão. Boa noite, professora Maria Antônia, cumprimentando a ti, cumprimento as nobres autoridades presentes nessa mesa, também presentes nessa plateia maravilhosa, que está aqui disposta a conhecer cada vez mais. É uma satisfação para nós, enquanto Núcleo Regional de Educação, estarmos aqui debatendo a educação, pensando a educação, valorizando a educação e cada momento que ela constrói em nossa vida. Vou pedir licença a Isadora, que talvez ela não se lembre, mas quando a Isadora iniciou sua vida acadêmica, Isadora que passou na tela no vídeo 1, quando ela iniciou a vida acadêmica dela, eu era supervisora da escola a qual ela estudava. E entre dificuldades e facilidades, nós fomos construindo a aprendizagem com ela. E ela foi aprendendo as primeiras letras, os primeiros números, e hoje, quando a gente vem aqui, a gente vê a Isadora já cursando o mestrado. É motivo de orgulho para nós. Quem conhece a Isadora compreende o contexto do que eu estou falando. E assim são muitos alunos que passam pela nossa vida. Todos vocês têm a sua história, todos vocês constroem a sua história. Assim como eu também fui graduanda desta universidade e com muito orgulho fui também mestranda desta universidade. E eu digo que, para mim, foi um divisor de águas o mestrado realizado aqui. Eu já tinha muitas leituras, muitos estudos. À época estava como secretária de Educação do município de Paranavaí. E o fato de fazer o mestrado engrandeceu ainda mais o meu trabalho. A partir de tudo que eu aprendi aqui, somado ao que eu já trazia na bagagem, nós tivemos a oportunidade, temos até hoje, de utilizar esse conhecimento nas nossas decisões. Hoje estou chefe do núcleo regional. E todas as decisões que nós vamos tomar
para cada escola, para cada situação. Nós precisamos carregar essa bagagem de conhecimento que nós conseguimos alcançar aqui. Sei que tenho muito a aprender ainda, mas sei que aqui foi a força, a fortaleza de todo o meu conhecimento ao longo da vida acadêmica, porque o mestrado me possibilitou isso, e eu tenho certeza que para vocês não será diferente. O que vocês estão construindo será o divisor na vida profissional de vocês. Esse tema que nós estamos trabalhando neste congresso é o tema mais atual que pode haver. Para quem está aí na graduação, vai observar que o nosso aluno hoje é um aluno extremamente digital. E que não adianta fugirmos disso. Nós precisamos aproveitar isso de uma maneira que possa fazer com que o nosso aluno aprenda cada vez mais. Fazer dessa tecnologia o instrumento de conhecimento, fazer dessa tecnologia a possibilidade de avançar. Há poucos dias nós tivemos a oitiva dos alunos da rede estadual, dos 9º anos que farão o ano que vem o primeiro ano do ensino médio. E como o ensino médio passará por uma mudança no próximo ano, em sua matriz, houve a necessidade de ouvir os estudantes para que a gente possa construir essa matriz cada vez mais próxima do nosso estudante, tendo em vista que temos, além da base comum, as trilhas, né, de aprendizado que muda inclusive o nome, né, serão nossas IFAs. Nós tivemos então esse momento de ouvir os alunos. Em todos, sem exceção, todos os grupos de 10 alunos, nós fizemos de 10 em 10, para que a gente pudesse atingir todos os alunos, foram muitas oitivas, 100% dos grupos apontaram que as aulas que eles mais gostam na escola são as aulas que de alguma forma envolvem a tecnologia, porque isso fica mais próximo deles e liga a linguagem deles ao conhecimento. Então, é muito feliz esse tema que vocês trazem para os nossos alunos. Muito obrigada, Maria Antônia, pela oportunidade de participar desse momento. Muito obrigada, professora Márcia. Muito obrigada a todos vocês, alunos. Aproveitem esses dias que vocês estarão discutindo essa temática. Aproveitem esses dias e leve para os nossos alunos, quando vocês estiverem exercitando. As portas das escolas estaduais estão abertas para vocês e para os projetos que vocês queiram desenvolver junto aos nossos alunos. Já estamos com uma proposta em andamento, né, do professor Adão, inclusive, que foi o meu orientador aqui, do qual eu tenho muito orgulho de dizer, porque ele é um excepcional profissional, assim como todos esses que estão aqui conosco, representando a nossa universidade, a nossa Unespar. Então, tenham as portas abertas nas escolas estaduais. Em nome do nosso secretário de Educação, Rony Miranda, e do nosso governador de estado, nós parabenizamos a Unespar por esse trabalho tão significativo que vocês têm na nossa universidade, com os munícipes de Paranavaí e de toda a região, porque nós estamos falando de um alcance muito grande que a Unespar tem aqui na nossa região noroeste. Muito obrigada e abençoado congresso. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Walter Soares Camargo. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite da Márcia e cumprimentando a Márcia, cumprimento todas as autoridades aqui já nominadas. O que eu quero dizer para vocês num dia como esse evento, com uma temática essa, como a professora acabou de colocar, extremamente atual, né? Estar no mestrado, como disse o professor Carlos, é de fato
nos aprofundar em toda a nossa trajetória de acadêmico, vamos dizer assim, né? Eu venho da matemática, e a gente passa a conhecer a matemática a partir daquele momento que nós entramos e sentamos numa sala de mestrado. Aí você começa a conectar, basicamente, todo aquele período de graduação. E um evento como esse, que traz a temática de tecnologia, só expressa toda a importância da atualidade. O professor estava comentando aqui que hoje as crianças já nascem digitais, né? Inclusive, é uma forma que os pais encontram, né, de deixá-las mais calmas, que é colocar ela já na frente da tela, já desde o início. Claro que qualquer pedagogo, qualquer psicólogo, ou qualquer um que vai estudar os efeitos neurológicos dessa tipo de ação, vai dizer que não é recomendado de forma alguma. Tudo bem? Mas, enfim, a realidade nos encontra, de fato, no chão de fábrica ou na sala de aula. Há se ver no nosso país que tivemos que promulgar uma lei para, inclusive, ter um certo controle sobre a quantidade de tela que está diante aos olhos das nossas crianças, vamos dizer assim. E, é claro, nós não podemos nos furtar desse tema. Então, os professores que já formados e que aqui estão ingressando nos mestrados, aos meus alunos que lá atrás estão, porque era para eu estar em sala de aula hoje, que serão futuros professores, estudar, olhar, pesquisar e entender esse universo digital é fundamental para quem quer lecionar hoje como professor. Pessoal, não me alongando mais, eu quero desejar a todos vocês um feliz evento. Bom, aproveitem para se aprofundar um pouco mais nessa temática e muito obrigado pela atenção. Convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Maria Antônia Ramos Costa. Boa noite. Boa noite. Ah, muito bom. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença da nossa pró-reitora. É uma honra tê-la aqui, apesar de ser nossa professora do curso de Serviço Social, mas hoje está como pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação. Agradecer a presença da Adélia, um prazer, Adélia, recebê-la aqui sempre, ao Luciano, nosso secretário, né? Está representando a nossa secretária, mas já foi nosso secretário municipal de educação, e é uma honra por serem nossos ex-alunos, nossos egressos. Isso significa o impacto que a nossa universidade tem, né, nas nossas instituições de ensino e que representam, né, todas as instituições de ensino, tanto superior como o ensino básico. Eu gostaria de agradecer ao PPI-4 por estar no nosso campus, pela qualidade do trabalho que eles realizam, parabenizar a Márcia, a Nájila, que estão, né, na coordenação, na vice-coordenação, a todos os professores envolvidos nesse projeto, nessa proposta de mestrado, que daqui a algum tempo vai virar doutorado, né, Márcia? E aí nós vamos receber, né, vocês de volta, Luciano e Adélia, aqui como nossos alunos, e os que estão hoje como mestrando. Então, esse evento foi muito bem organizado, muito bem pensado, há meses que está sendo organizado para trazer qualidade, para trazer excelência, e o tema, como todos os meus colegas já falaram, não tenho o que discutir, é importantíssimo. Então, isso demonstra o quanto a Unespar, a universidade, é preocupada, está preocupada com a questão do ensino, da aprendizagem. E o nosso foco, né, nosso foco principal é formar docentes, é formar professores. Então, eu só gostaria realmente de parabenizar pela organização do evento, a todos os alunos envolvidos, né, do nosso mestrado, aos alunos da graduação, aos professores da graduação que estão aqui com seus alunos,
E eu tenho certeza que vão ser dias, né, de muita aprendizagem, muita troca de experiências e conhecimento, né, que vai fazer com que vocês tenham cada vez mais qualidade no exercício da principal e mais importante profissão, que é ser professor. Então, parabéns aos organizadores e que vocês tenham um excelente evento durante essa semana. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra professora doutora Thaís Gaspar Mendes da Silva. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento com satisfação essa mesa de autoridades aqui presente, em especial a professora Márcia, né, coordenadora do mestrado, né, do PPI-FOR, a professora Maria Antônia, diretora desse campus, né, que muito trabalham em prol da pesquisa, do ensino, da extensão dentro da nossa universidade, dentro da nossa Unespar. Quero também dar boas-vindas, né, a todos os estudantes, pesquisadores, professores desse programa de mestrado, né, que está aqui no campus de Paranavaí e que estão aqui hoje, né, abrilhantando, então, mais essa edição, né, do terceiro CPI-FOR. É com alegria, né, que estou aqui na abertura desse evento, organizado, então, pelo mestrado, né, da formação docente interdisciplinar, que chega aí na sua terceira edição. Eu gostaria de destacar a Márcia e demais professores, né, e aí é tão importante ver isso, né, todos aqui se referindo a este mestrado como egressos dele, egressos dessa casa, né, e eu queria destacar, então, né, eu acho que vou chover no molhado, porque todo mundo já percebeu a importância deste programa, né, para a região noroeste, para o estado do Paraná, como um programa, né, de formação docente. Mas eu queria dizer que para a Unespar, esse é o nosso primeiro programa de mestrado da Unespar, né, é ele que consolida a Unespar como uma universidade, né, então nós temos aqui, né, no campus de Paranavaí, a nossa primeira, né, o nosso primeiro programa de mestrado da nossa universidade. E aí, o PFPOR, então, a gente pode dizer que além de uma contribuição, né, para a formação docente da nossa região, do nosso estado, ele projeta a nossa universidade em cenários muito expressivos, né, e aí, com grandes expectativas aí para um futuro próximo, já dando um spoiler aqui, que a nossa diretora já deu, né, e quem sabe agora, no futuro bem próximo, a gente tenha, né, também o doutorado aqui no campus de Paranavaí deste programa, né. Queria agradecer a Márcia, a Nájula e a todo o corpo docente pelo aceite, né, esse desafio da Pró-Reitoria, né, no sentido de pensarmos juntos e construirmos aí uma proposta para o doutorado. A PCN, que é a plataforma de submissão da CAPES, ainda não está aberta, né, então acalmem os corações, mas vocês já podem, né, se projetar aí, porque assim que a gente tiver, né, a abertura da CAPES, da PCN, né, esse corpo docente extremamente comprometido, né, estará apresentando, então, uma proposta de doutorado para este programa de mestrado. Então, meus parabéns a vocês, né, e aí, também não vou me alongar aqui, dizendo da importância desse tema, né, dessa terceira edição deste congresso, porque todos os meus colegas aqui já ressaltaram isso. Eu queria dizer que, em nome da reitoria dessa universidade, estar presente aqui, né, uma grande satisfação, em nome da nossa reitora, professora Salete Machado Cirino, que hoje se encontra num outro evento, né, nós estamos na Semana do Paraná Faz Ciência, né, lá em Guarapuava, e a professora Salete está lá presente, por isso não pôde estar aqui, mas ela mandou um caloroso abraço e um muito obrigado por vocês existirem enquanto mestrado na nossa universidade. Obrigada. Agradecemos sinceramente a todos os integrantes da mesa pelas valiosas contribuições e reflexões compartilhadas. Queremos também destacar e agradecer a presença da pedagoga Nocimar Sestaro Semei Afonso Amadeu de Guaraçá, Alex Fernandes França, mestre, egresso, representando o Jornal Noroeste Nova Esperança, Valdenir Pereira Dias, aluno egresso do PPI-FOR Nova Esperança, professor Dr. Elias Brandão, colegiado Pedagogia,
Professor Gilmar Aparecido Azolim, do Colegiado de Geografia. Muito obrigada pela presença de vocês.